Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar esse culto, irmãos, adorando a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória. Daqui a pouco o pessoal estará chegando, em nome de Jesus.
Vamos orar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Jesus, aleluia. Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o seu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem derramado a tua bênção sobre a igreja, o Senhor tem derramado a tua unção sobre a igreja. O teu povo que chama pelo seu nome tem sido assistido pelo Senhor. Deus, agora, Senhor, nós chegamos diante da tua face para render louvores e adoração a ti, somente a ti, porque tu és único Deus em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pela saúde, pela paz, por mais um dia que o Senhor nos dá para viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Glórias a Deus. Vamos aproveitar que a igreja hoje é só nossa. Ninguém está aqui para nos atrapalhar. Hoje nós estamos bem. Glória a Jesus. Aleluia. Somos os adoradores, né? Deus, ele é adorado nesse lugar. Não importa se é uma grande multidão, se são 2 ou 3 que vêm em nome de Jesus. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o carvalho de Hermon, que desce sobre, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha só o começo desse salmo maravilhoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, gente? Deus é louvado. E o Salmo 134 diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Nós assistimos na casa do Senhor só quarta, sábado e domingo. O salmista está falando acerca dos que assistem todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém? Louvado seja o nome santo e precioso de Jesus. Vamos lá. Helena, dá um tom aí para mim. Um toninho que você está apto para tocar. Vamos no nome de Jesus. Amém? Santo é o Senhor. Deus está aqui, irmãos. Adore Ele. Adore Ele, Espírito em verdade. Deixa fluir. A verdadeira adoração é aquela que sai do seu interior. Não é uma adoração forjada, simplesmente porque o pastor quer que seja assim. Não. A verdadeira adoração está dentro de você. Então libera para Deus. O Espírito de Deus vai tocar no seu coração. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se
se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Abundante Deus no Senhor, como igreja, podemos vencer no sol. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a mulher que se levanta, tão certo como eu te falo, posso ouvir mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a mulher que se levanta, tão certo como eu te falo e mostro meu filho. Abundante Deus no Senhor, como igreja minha, podemos vencer louvor ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Senhor. Vamos adorar a Deus de novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar
quando segue lá, e essa é a razão porque eu digo: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio minha vida no dia especial, com meu coração, com todo Senhor. E essa é a oração. Vamos adorar a Deus. Está assentado no trono e ao correr seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está todo meu ser. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é sua palavra, que não pode ver. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo Deus. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é sua palavra, que não pode ser. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor. Eu sei seu nome, te louvamos, ó Senhor. Eu sei imenso amor, manifesta o seu perdão e poder.
sempre, ó meu Deus. Essa parte ficou bem alta para mim dizer. Grande é o Senhor, eu te louvo. Vai lá. A cidade do nosso Deus, A alegria de toda a terra. é o Senhor que nos temos Aleluia! que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer por sobre nossa vida. Confiamos em seu infinito amor, pois só és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Quero ler mais um salmo aqui. E se alguém quiser dirigir mais alguns corinhos, você pode tomar liberdade. Talvez você tenha também um cântico especial para cantar. Eu vou deixar a liberdade com você, porque esse é um momento de adoração. Mas o Salmo 135, aleluia. Eu estou cantando aqui, mas Deus sabe que estou fazendo o máximo que eu posso. Eu estou sarando de uma gripe, amém, gente? Estou sarando. Deus está tratando da minha vida. Esse salmo diz assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, é isso mesmo? Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez. Os céus, a terra, os mares, em todos os abismos. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Foi ele que operou sinais e prodígios no meio
de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos? Foi ele que feriu muitas nações e deu nome a poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Vocês não são apenas pessoas, vocês são filhos de Deus, santos, irrepreensíveis, puros. Você pode perguntar para mim, mas por que o senhor fala isso sempre? Nós somos pecadores ainda, não somos mais. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Ou nós cremos nisso, ou então o Evangelho parou de ter valor para nós. Amém, queridos? Bem, podem sentar vocês que estão em pé, e se tem alguém que tem cântico especial e quer cantar junto com a igreja, faça uso dessa oportunidade agora, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos um tecladista bom, um baterista que está ali a posto. Glória a Deus. Ô Santana, já estava com saudade. Viu Santana aqui. Cantando aqueles corinhos que eu mais gosto. Amém. Graças a Deus. Paz, irmão. Eu dou graças a Deus por estar aqui mais um dia. Essa semana foi meio cruel no serviço, mas eu agradeço a Deus por isso, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que agradecer todos os momentos. Na bênção e quando não é bênção, graças a Deus também, amém? Eu dou graças a Deus por isso. Vamos cantar o único caidinho que eu não recebi, amém? Glória a Deus. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministrado louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministrado todo louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o
tratamento do dente a ele não foi feito ainda, mas estou usando uma pote escolada. Está dando certo ainda, bem. Mas o tempo está tudo certo. Eu dou graças a Deus que eu pensei que eu ia perder o dinheiro que eu paguei, né? E da primeira vez não deu certo, eu fui da segunda vez, agora estou esperando o tempo para ver. A primeira vez, quando o dentista diz a taxa, só subiu junto. Aí fez de novo. E dessa vez acho que vai dar certo. Vamos ver, né? Pela glória de Deus, amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Jesus. Sal da igreja com paz do Senhor, amém? Amém. O mercado está vazio, seu trabalho já cessou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, vamos entoar amar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. É isso, o irmão quer cantar
se pega aí. De cruz, rolo de cruz se erigiu com emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer e lá vou proclamar. Ao Calvário brilhante, essa cruz é pra mim, a cativo servir, porque ela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer e lá vou proclamar. Preparei, eu também, minha cruz, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar eu me alegro na cruz, ela veio graça e luz para mim e a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Preparei, eu também, minha cruz, desde glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante paixão, essa cruz vem pra mim, a cativo servir, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer e eu a vou
cruz padecer e por mim já morreu, meu Jesus para perder. Eu me alegro na cruz, ela veio a luz para minha santificação. Sim, eu amo estar é morrer, eu a vou cantar. Eu caminho, minha luz. Soberano Deus, roga tuas bênçãos sobre cada ofertante, sobre cada dizimista. Faz cumprir sobre eles as tuas promessas, promessas de dar a eles o dom de adquirir riquezas, bem como toda a prosperidade. O Senhor prometeu isso a Abraão, o Senhor prometeu isso a 11 tribos, que trazem dízimos e ofertas no altar, meu Deus. E eles enriqueceram de uma forma magnífica, porque obedeceram a sua palavra. Eu te louvo porque aqui nesse lugar há pessoas que obedecem a tua palavra nesse sentido, ofertando, devolvendo dízimos no altar, e que eles sejam prosperados, que sejam enriquecidos. Às vezes a doença pode até chegar no lar deles, mas não vai permanecer, porque nenhuma maldição virá sobre aqueles que obedecem a tua palavra. A doença vem, mas ela dura pouco tempo, porque é só clamar pelo nome do Senhor e ela se vai, por causa da fidelidade dos teus filhos. Obrigado pelos fiéis desta casa. Eu te louvo em nome de Jesus de Nazaré. Vamos cantar mais um corinho e você vai levantar do seu lugar e vai ofertar. Isso faz parte do culto de adoração a Deus. E quando você fizer isso, não faça pensando no pastor ou nas necessidades da igreja. Não. Faça pensando na tua fidelidade para com Deus. Você é especial para Deus. Amém, gente? Perto quero estar, junto aos teus pés. Ajuda aí. Pois maior prazer, maior eu não conheço. E nada. Tira o bis, põe o hino. Quero te ofertar, mas ainda é bom ser comparado comigo. Não sou apenas Senhor, meu amigo me também.
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai chamar o irmão Alex, ele vai trazer a mensagem. Fiquem de pé, vamos orar, colocando esse homem à mercê de Deus, e que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Amém. Poderoso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para sermos edificados. Então, usa o Alex com o dom da palavra da sabedoria para falar aos nossos corações, porque nós cremos que o Senhor fala conosco através dos pregadores. Obrigado, porque eu já tenho sido grandemente edificado aqui pela palavra dos irmãos que estão nesse lugar, porque o Senhor os usa no poder do Espírito. E que seja assim com o teu servo nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos, por um momento, se colocassem em pé novamente e abrissem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1 e 2 somente. Vamos estar lendo. Eu quero ler com você esses dois versículos para a nossa edificação. Amém? Passarei a ler no nome do Senhor Jesus, tá? Glória a Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Senhor, sobre Atos dos Apóstolos, eu apresento ao Senhor aquele Deus que está no teu coração, dentro do versículo desse texto, que o Senhor possa nos revelar. Bem sei, Senhor, que a tua palavra não volta para ti vazia, antes ela vem e prospera no objetivo pelo qual ela foi enviada. Eis-nos aqui, Senhor, como ovelha do seu pasto, que precisamos nos alimentar para que vivamos a vida e a abundância que o Senhor tem nos dado. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que tu possas usar a minha voz, para que eu possa me edificar, para que nós possamos nos edificar nesta noite, Pai. E que esta palavra do Senhor possa, Senhor Deus, surtir efeito em nosso coração, até que nós chegamos a medida de varão completo, como o Senhor quer. Espírito Santo, a casa que somos nós é tua. Espírito Santo, vem trabalhar no nosso interior nessa noite. Espírito Santo, vem nos desprender. Espírito Santo, vem trazendo a ti a nossa mente cativa, para torná-la obediente à tua palavra. Espírito Santo, abre nos ouvidos, para que possamos ouvir, conforme diz o Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito Santo, essa é a tua palavra que nos liberta, e
Senhor. Nessa noite, Pai, esvazia a nossa mente, para que nós podemos, Pai, receber algo novo vindo da Tua glória, Senhor. Ó Deus, eu repreendo toda distração e oro, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo possa prender as nossas mentes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Havia em Cesareia, como eu acabei de ler, um centurião por nome Cornélio. Cesareia é a mesma cidade que o diácono Filipe habitava. O diácono Filipe, de Atos, capítulo 8, que pregou o evangelho ao eunuco e depois foi levado pelo Espírito do Senhor para Azoto, e dali ele retornou para Cesareia pregando o evangelho. Ele era casado, tinha 4 filhas donzelas, que eram profetisas do Senhor. E nessa mesma cidade, aonde morava esse diácono, que tinha sua família dentro dos parâmetros, dentro do crivo da palavra de Deus, habitava também um outro homem desta cidade, chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte chamado Italiano. Centurião era um oficial militar romano não comissionado, que tinha 100 homens ao seu comando. Não comissionado significa que ele prestou um concurso público para que ele pudesse exercer aquela função. Ele tinha aquela função, ele tinha aquela posição, porque ele estudou para aquilo. É diferente de nós que somos comissionados pelo Senhor. Jesus, ele nos comissionou, diferente do centurião que não era comissionado. E uma pessoa comissionada é uma pessoa que ela é colocada por uma autoridade, ela é nomeada por uma autoridade para poder exercer uma determinada função, para poder exercer determinado cargo, sem que ela tenha que passar por uma prova. Ou seja, essa autoridade, ela nomeia essa pessoa, independente do seu conhecimento. E a Bíblia diz que nós fomos comissionados pelo Senhor. A Bíblia nos diz em João 15,16, Jesus disse: olha, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, e eu vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nessa passagem, quando Jesus fala que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, muitas vezes nós pregamos no sentido de ganhar almas, mas eu quero trazer uma outra interpretação, no sentido de mudança de vida. Um fruto que possa permanecer. Jesus disse no mesmo livro de João 15, no versículo 8, que nisto é glorificado Deus, que nós temos fruto, e assim seremos discípulos de Jesus. Dar fruto significa mudança de vida. A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 7, que quando João Batista estava batizando, vinham os fariseus para serem batizados também por João Batista. E João Batista olhou para ele e disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o fruto com o qual nós fomos comissionados, fomos nomeados para dar, é o fruto de mudança de vida. Como diz no versículo 8 de João 15, e assim sereis meus discípulos, porque nós seremos semelhantes a Jesus. Discípulo nos nossos dias atuais é alguém que aprende a palavra de Deus, mas discípulo segundo a palavra é alguém que aprende a palavra de Deus e atenta para a maneira do seu discipulador. É por isso que a Bíblia fala em Hebreus 13:7, para nós não nos esquecermos dos nossos pastores, dos nossos líderes, os quais nos pregaram a palavra de Deus, atentando nós para a sua maneira de viver, para poder imitar a fé dele. Então, quando fala ser igual de Jesus,
Jesus, ser os meus discípulos significa imitar Jesus, atentar para a sua maneira de viver, imitar a sua fé. Mas a questão que meu coração pergunta é como que eu estou sendo visto lá fora? Será que eu tenho sido visto como discípulo de Jesus por ter dado um fruto de mudança, um fruto permanente, um fruto que me leva a andar, a viver em novidade de vida? Como será que o mundo me vê? A Bíblia nos relata que quando Jesus foi preso, o apóstolo Pedro seguia Jesus de longe, porque o apóstolo Pedro estava com medo de seguir de perto, com medo de ser preso, com medo de ser morto. Só que quando você se parece com Jesus, quando Jesus muda você, mesmo que você queira disfarçar que não é, não tem como. Porque o seu modo de falar denuncia quem você é, o seu modo de agir denuncia o que você é. Será que as minhas falas lá no mundo têm denunciado quem eu sou? Será que a minha conduta tem demonstrado lá no mundo quem eu sou? Será que eles estão vendo um fruto permanente? Uma mudança permanente? Não é uma mudança que acontece hoje, amanhã eu volto de novo a fazer as mesmas coisas. Mas é uma mudança permanente que vai me identificar como discípulo de Jesus. E por várias vezes, Pedro tentou se esquivar quando dizia: olha, esse é um deles, olha lá, fala como eles. Os discípulos de Jesus são identificados pela sua maneira de falar. Porque diz a Bíblia que não convém ao servo do Senhor contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Os discípulos de Jesus são mansos. Pedro, para se tornar discípulo de Jesus, teve que ser amansado pelo Espírito Santo. Nós, para nos tornarmos discípulos de Jesus, somos amansados também, transformados pelo mesmo Espírito Santo. Depois diz a Bíblia que Pedro andava e dizia assim: olha, ele é um deles, olha a sua maneira de ser, denuncia. Será que a minha maneira de ser tem denunciado quem eu sou? Ou será que a minha maneira de ser tem apenas mostrado que não há diferença entre mim e o mundo? Será que a minha maneira de viver tem demonstrado que eu estou vivendo de acordo ou em desacordo com o Salmo 1? Não anda segundo o conselho dos ricos, aonde eu tenho andado? Não anda no caminho dos pecadores, aonde eu tenho andado? Não se aceita a roda dos escarnecedores, aonde eu tenho sentado e com quem eu tenho sentado? Porque é exatamente isso que vai demonstrar o que está em mim, é justamente isso que vai demonstrar quem eu sou. Depois que eles tiveram uma mudança de vida, eles deixaram de lado a sua velha criatura. Talvez você está perguntando: mas você não leu sobre Cornélio? Sim, mas Cornélio era um homem não comissionado. E eu e você somos uma pessoa comissionada pelo Senhor. Nós somos chamados para ter um fruto permanente em nossas vidas. É por isso que o Senhor fala, que nós não devemos ser de ano dobre. A Bíblia diz que Deus é um ser imutável, e o Espírito Santo em nós é o único capaz de nos tornar imutável, de fazer com que nós, como Tiago, não sejamos de anos dobre, mas sejamos de um único ânimo, independente de qualquer situação que nós enfrentamos. E Cornélio era esse centurião da corte chamado italiano. Diz o versículo 2 de Atos que ele era piedoso e temente com toda a sua casa. Cornélio não era crente, mas ele tinha um diferencial. Ele era piedoso e temente com toda a sua casa. Era um homem que sabia como liderar a sua casa. Era um homem que, embora não era salvo ainda, mas tinha uma ética moral de como viver diante daquela sociedade. Cornélio era um homem muito bem visto entre os judeus daquela ocasião, como uma família piedosa e temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio, ele era identificado porque ele dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo Cornélio orava a Deus. Como é que as pessoas, qual é o meu testemunho lá fora? Alguém que é avarento? Alguém que não sabe ajudar o próximo? Eu não vou ajudar porque ele não é crente. Será que é dessa forma? Aonde que vai estar a diferença? Aonde estava a diferença na vida de Cornélio? Foi justamente nos seus atos. A gente sabe que, de acordo com Efésios 2, 8 e 9, nós não somos salvos pelas obras. Efésios diz no versículo 9 do capítulo 2 que não
estudávamos discipulado, a gente chegava a um determinado momento de evangelismo, que os homens começavam a compreender que tudo que eles faziam, que eles tinham caído da graça. Eles entendiam que, de acordo com Romanos 3, 23, eles tinham caído da graça de Deus, de acordo com Romanos 6, 23, o salário deles era a morte. Então eles sabendo que o salário deles, por terem caído da glória de Deus por causa do pecado, o salário deles era a morte, eles começaram a buscar uma forma de poder fugir da morte. Como? Ajudando o seu semelhante, sendo bom, fazendo boas obras, acreditando que dessa forma poderiam ser salvos. Mas a Bíblia nos diz em Provérbios 28, 18, que aquele que anda sincero, o homem que anda sinceramente, vai se salvar. Não significa que eu andar retamente eu vou me salvar, mas a minha conduta vai chamar a atenção de Deus. Foi a conduta de Cornélio que chamou a atenção de Deus. Foi a conduta de Cornélio, porque diz a Bíblia em Atos que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme ele e faz o que é certo. Então Deus não podia simplesmente acepcionar Cornélio, porque Cornélio era uma pessoa que tinha as boas obras, mas ele não tinha fé que podia salvar. O mundo está cheio de boas obras que levam outros a aplaudir, boas obras que levam ele a serem ali pessoas reconhecidas, celebridades. Eles procuram dessa forma. É assim que diz lá em Gênesis 11, da Torre de Babel. Eles não queriam construir a torre porque queriam alcançar o céu. Eles sabiam que isso era ilógico, eles sabiam que isso era impossível, mas o intuito deles era tornar-se celebridade. O intuito dele é que eles não fossem esquecidos. Mas quando nós buscamos a Deus, diz a Bíblia em Malaquias, que é o memorial diante do Senhor acerca de mim e de você. Os homens procuram ser esquecidos e vão ser esquecidos. Mas quando nós buscamos a Deus, jamais seremos esquecidos. Seremos lembrados naquele dia no soar da trombeta. Então o que eu quero dizer, Cornélio era um homem bom, piedoso, temente com a casa, fazia boas esmolas e orava de contínuo. Ele tinha um diferencial, ele orava de contínuo, orava continuamente, ou seja, a Bíblia nos diz orar sem cessar. Cornélio orava sem cessar, e não era crente, e não tinha o Espírito Santo de Romanos 8 que o ajudava a orar. O que aconteceu? Aquilo chamou a atenção de Deus. E diz a Bíblia que então o anjo apareceu para Cornélio e falou para Cornélio: olha, Cornélio, eis que as tuas orações e as tuas esmolas são chegadas diante de Deus. Irmão, aquilo que você faz de bom chega diante de Deus. Se Cornélio que não tinha um justificador, se Cornélio que não tinha um mediador, que era Jesus, nas suas obras, isso chegou diante de Deus. Imagine eu e você que estamos ligados ao Senhor através da morte e ressurreição de Jesus. Tudo que nós fazemos chega diante de Deus, tudo que nós fazemos é lembrado por Deus. Não é porque Deus demora que não é lembrado. Deus demora simplesmente, meu irmão, para que o tempo aconteça de acordo com Eclesiastes 3:1, para que as coisas aconteçam na hora certa, mesmo que nós tenhamos por tardio, mas ele chega na hora certa. Aquilo que você faz chega diante dele, as suas orações contínuas chegam diante dele. E sabe o que vai acontecer? Como ele fez com Daniel, como ele fez com Cornélio, ele vai enviar um anjo para falar com você. E quando ele enviou o anjo a Cornélio, falou: Cornélio, as tuas esmolas e orações são chegadas diante do Senhor, e por causa disso eu vim. Cornélio manda os homens a um lugar chamado Jope, chamado por um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está ali na casa de Simão do Curtidor, à beira-mar. Meu irmão, e aí hoje diz assim: Cornélio, isso que eu vou falar não está escrito, é uma linha interpretatória, teologicamente falando. Hoje fala assim: Cornélio, você faz coisas boas, você faz esmolas, a sua casa é tremenda, seus filhos são show de bola. Não é só você temente a Deus, não, é toda a sua casa. Só que falta uma coisa para você, Cornélio. E eu vou mandar chamar um homem que tem a palavra certa para você ser salvo. Irmão, Cornélio tinha tudo, mas precisava das palavras. E
só quem tinha as palavras era Pedro. Só quem tem a palavra para salvar o mundo é você, meu irmão, minha irmã. Não importa o que eles façam, mas a palavra que eles precisam, só você tem, só eu tenho. Eles têm as obras, nós temos a fé que salva, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como? Romanos 10:7, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como virão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso o Espírito Santo veio. Assim como eu fui enviado, eu vos envio a vós também, igreja do Senhor. Porque só você tem as sábias palavras para a salvação do teu vizinho, do pecador lá fora. Mas Deus não podia falar também com Pedro, se Pedro não estivesse orando. Era por volta da hora sexta, meio-dia. Pedro teve fome enquanto preparavam o que comer. Diz a Bíblia que Pedro subiu ao eirado para quê? Para olhar a paisagem? Para cantar louvores? Não, subiu no eirado para orar. Se Pedro não estivesse orando, Deus não falava com ele. Se você não orar, você não vai ter visão. Se você não orar, Deus não vai falar com você. Se você não orar, você não vai ter sonhos. Se você não orar, você não vai ter visão. Se você não orar, você não vai ter vitória. Se você não orar, você vai perder o caminho. Porque Deus governa a igreja através da oração. Crente que não ora fica sem o governo de Deus. Como é que eu posso dizer que Ele me governa e eu não falo com Ele para que eu seja por Ele orientado no caminho que eu devo seguir? Para que eu não venha fazer como Tera, que parou em Harã. Gênesis 11 fala sobre isso. Tera era pai de Abraão e ele tinha que ir para Canaã, mas ele parou em Harã, e porque parou ele morreu. Se você parar, você vai morrer. Deus te deu um destino de um lugar para o outro. E Tera tinha que sair de Canaã e chegar até ali. Tinha que sair, aliás, da onde ele estava, de Ur dos Caldeus, até chegar em Canaã. Mas ele parou no meio do caminho. A Bíblia diz que o destino dele estava indo para Canaã, mas ele parou no meio do caminho. Ele parou em Harã, e ali ele fez a sua casa e ficou. É porque ele parou, ele morreu. Se você parar, você vai morrer. Não para, continua. Não para, não pega esse bastão e continua. Quantos eles estão morrendo porque parou? Quantas igrejas estão fechando porque parou? Oh, meu Deus, porque parou? Mas não para, vai adiante. E porque Tera parou, morreu em Harã, no capítulo 12 de Gênesis, Deus então fala assim: Abraão, vou fazer uma promessa a você. Vou fazer uma promessa a você, Abraão. Sabe qual é a promessa, Abraão? Eu te abençoarei. Te abençoarei grandemente o teu nome. Amaldiçoarei te amaldiçoar, e abençoarei te abençoar. E farei de ti uma grande nação, e lhe darei Canaã por pátria, Abraão. Por pátria, Canaã, aonde o seu pai Tera não chegou porque parou. Você foi e viu a terra. Você viu que estava preparado. Mas segue adiante, Abraão, porque ainda não é para você. É os que vêm depois de você. Deus está te levando a passar em lugares que não é para você ficar, mas são teus filhos que vão herdar aquilo. É teus filhos que vão herdar a promessa. Mas Tera, pai de Abraão, parou no meio do caminho, e por causa disso morreu em Harã. E você e eu vamos morrer em Harã. Nós vamos parar. Vamos fazer isso? Não. Ou vamos fazer como o levita de Juízes 19, que buscou outro caminho, que deu ouvido quando não devia dar ouvido, e por isso também pereceu. Aonde eu quero chegar com isso? Deus falou com Pedro porque Pedro estava orando. Quer ver uma mudança na sua vida? Comece a orar. Às vezes Deus está falando com você acerca de alguém, mas Deus fala assim: não ora para que eu mostre a visão. Pedro estava orando e teve uma visão, e via um lençol, e tinha ali toda espécie de quadrúpedes e répteis e aves da terra, e a voz dizia assim: Pedro, mata e come.
ó Senhor, fica comigo então, coisa imunda. Aí vem novamente a voz: não torne comum aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. Santificar significa separar. Ali Deus já estava dizendo acerca de mim, de você que somos judeus, nós fomos separados. É por isso que João 12:11 fala: ele veio para os seus não receberam. Então a todos quanto receberam, todos quanto ele separou, todos quanto ele santificou, eu e você. Mas Pedro estava onde, Alex? Pedro estava orando. Pedro estava orando, teve a visão. E aí lá no versículo 20 do capítulo 10, Pedro está assustado quando chega lá os homens de Cornélio. Aí o Espírito Santo fala para ele assim, procurando Pedro. O Espírito Santo fala assim: Pedro, não temas ir com ele, porque eu os enviei, vá com ele. Irmão, não tema aí, porque foi Deus que enviou. Vá com ele. Não tema, porque se você ficar parado, vai morrer como Terá morreu em Arã. Não morra, não fique, mas se deixe levar, se levar pelo Espírito Santo, se conduzir pelo Espírito Santo. E aí vai Pedro lá na casa de Cornélio. Diz a visão celular que ali começou a igreja. E aí quando Pedro está na casa de Cornélio, quando ele chega lá, além de estar a família piedosa e temente de Cornélio, estão os seus parentes, os seus amigos também. Cornélio não queria ser sozinho. Cornélio não queria salvação só para ele, mas ele queria partilhar a salvação com outros. Não queira a salvação só para você, mas partilhe a salvação com outros lá fora. Dê-lhes a oportunidade de comer da carne de Cristo e beber do sangue dele, para que tenham vida como você e eu, e tenham o direito de entrar na eternidade. Não deixe eles ir para o inferno. Porque assim como Satanás desceu trazendo uma terça parte do céu, ele vai para o inferno e quer levar o número de pessoas possível que ele puder. Não deixe isso acontecer. E diz a Bíblia então que então ali Pedro chegou na casa de Cornélio. E quando Pedro chegou ali, viu todo mundo. Cornélio já foi correndo, ajoelhar diante de Pedro. Ele falou assim: não, levanta que eu também sou servo. E aí Pedro então começou a anunciar o Evangelho. E enquanto Pedro anunciava o Evangelho, caiu sobre eles o Espírito Santo. E todos foram batizados com o Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas e profetizar. Sabe por quê? O que traz o batismo não é o louvor, é a palavra. É isso aqui que traz o batismo com o Espírito Santo. É assim que está escrito. Em Atos capítulo 10, todos foram batizados com o Espírito Santo. As obras deles não podiam salvar. Por mais que Cornélio ali, ele fosse um judeu não prosélito, mas ele acreditava no monoteísmo judeu, que significa que eles creem como o único Deus, criador de todas as coisas. Por mais que Cornélio fosse piedoso, ele buscava uma forma de salvação, mas o homem não consegue se salvar por si mesmo, mas aquele que tem sinceridade, como eu disse, se salvará. E como ele vai se salvar? Através de você. Aleluia. Porque é você que Deus vai levar para os seus amigos, para os seus vizinhos. É através de você. Mas Cornélio estava desocupado? Não. Ele não estava desocupado. Embora ele tivesse soldados, a preocupação dele era edificar a casa dele. A preocupação de Cornélio era edificar a casa dele. Porque de acordo com as tradições, se eu acreditar que isso é um Deus, toda a minha casa vai acreditar. Então, se o Senhor matar eu, a minha casa vai ficar viva, continuar. Isso aqui é um Deus. Então, tinha que exterminar toda a família. Se eu peco contra Deus, se eu idolatro, toda a minha família vai morrer comigo. Era assim naquela época. É muito importante, homens, a nossa posição dentro de casa. A minha queda é a queda da minha família. A minha salvação é individual, mas a queda minha vai levar todo mundo comigo. A família era temente, piedosa e temente a Deus, junto com Cornélio, mãe. Toda a casa era. Por quê? Porque Cornélio ensinava do jeito dele a palavra. Mas tinha uma coisa preponderante na vida de Cornélio. Ele era um homem contínuo de oração.
A insistência na oração é que vai trazer resultado em nossa vida. Aleluia. Aleluia. E ter um resultado na tua vida, irmão Marcelo, vai dar resultado também em outras vidas. A começar em Jerusalém, minha casa, minha esposa, minha filha, aqueles que moram no mesmo teto que eu, vai dar resultado. Como eu posso chamar os meus de irmãos e tratá-los diferente? Como posso eu querer ajudar o Santana e encolher a mão para os que são da minha parentela? Começa em nossa casa. Cornélio começou na casa, depois chamou os parentes, os amigos, e todos foram batizados com o Espírito Santo, porque eles fizeram uma escolha, eles estavam dentro. Eu costumo dizer que no dia do batismo com o Espírito Santo, eles estavam em Jerusalém aguardando a promessa, e a promessa é que eles não saíssem de Jerusalém. Imagine São Vicente, Jerusalém, em qualquer lugar dessa cidade que você estiver, no dia do cumprimento da promessa, você vai ser batizado. Mas eles resolveram aguardar de um jeito diferente dentro da igreja. E as pessoas que estavam fora no dia do batismo achavam que eles estavam embriagados, porque o Espírito Santo só desceu sobre quem estava dentro. E diz a Bíblia em Atos 2 que não houve um vento dentro da igreja, mas foi um barulho como de um vento verdeante e impetuoso. Aquele mesmo barulho que Elias ouviu lá na caverna, quando ele estava fugindo de Jezabel, com medo de ser morto. E o Senhor falou: põe-te para fora. Uma voz tranquila e delicada. Então foi um barulho como de um vento impetuoso, forte e impetuoso. Foi o barulho que eles ouviram, que foi o batismo do Espírito Santo. Por que eles não ouviram, os de fora não ouviram? Porque eles estavam dentro. Se você estiver em Jesus, você vai ouvir a corneta tocar naquele dia, porque você está dentro e você vai ser levado. Aleluia! Glória a Deus! Ouviram porque estavam dentro. Você vai ouvir a corneta porque você está dentro de Jesus e desce no sangue do Cordeiro. Aleluia! É por isso que você vai subir. Então não sai para fora, porque quem está fora não vai ouvir. As portas estarão fechadas. É isso que diz: a porta da graça vai se fechar naquele dia. Ouviu o som, irmão Cícero, porque estava dentro. Os de fora não viram nada, só os de dentro. E você que está imerso, batizado em Jesus, você está dentro. E é você que vai ouvir a corneta do Senhor naquele dia. Os que estão fora não vão ouvir, mas você vai ouvir a corneta do Senhor. E eles vão ficar aterrorizados, como os que ficaram no dia de Pentecoste. A diferença é que eles achavam que eles estavam embriagados. A diferença para hoje é que eles vão perguntar: onde está aquele povo que fazia oração? Lembra? Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. De repente, nessa terra, algo vai acontecer, pois um povo muito estranho logo vai desaparecer. As manchetes dos jornais trazem as indagações: aonde está aquele povo barulhento que só fazia oração? Aí vem o refrão: eles foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. É essa notícia que o mundo vai ouvir quando eu e você ouvir a corneta. Essa será o que o diabo trará. Mas o que eu quero dizer aqui: todos da casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. Mas por que, Alex? Porque eles andavam certo. Agora imagine você que tem um justificador. Você que não desiste. Você sabe por que Terá morreu? Porque ele parou em Arão. Aí Hebreus 10, 38 diz que o justo verá da fé. Aí o 39 diz que se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Porque se ele recuar, ele vai morrer. Mas diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas os que permanecem para inteira certeza de salvação. Irmãos,
não retrocedam e nem parem em Harã. O seu destino é Canaã. Canaã é o cumprimento das promessas de Deus para nós, é a salvação. Então não pare no meio do caminho, para que você não alcance a promessa do Senhor, de um novo céu, de uma nova terra, aonde não haverá mais lágrimas, aonde não haverá mais injustiça, aonde não haverá mais morte, nem dor, porque as pessoas já se passaram. Mas quem vai para lá, Alex? Aqueles que não pararam em Harã, mas que continuaram. Porque se você parar, Deus vai chamar outros como chamou Abraão, e eles vão ir, e você vai perder a oportunidade. A oportunidade está na sua mão. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, diz a Bíblia. A palavra de fé que nós pregamos. A oportunidade está com você. O bastão é teu. Não deixa outro pegar, não. É você que tem que levar. Não deixa o Abraão, no sentido diferente, pegar, não. Leva você, meu irmão. Leva você. Não deixe ficar para trás. Não pare. Porque diz a Bíblia que, como você imaginar na sua mente, assim será. O que você tem imaginado? Que você vai parar? Não. Que vai continuar, meu irmão, minha irmã. Então não deixa nada te parar, meu querido, minha querida. Lembre-se, só você tem a palavra que o mundo precisa para ser salvo. Os homens têm riquezas, mansões, mas eles não têm o que você tem. A riqueza deles não pode salvá-los, mas a única coisa que pode salvá-los está com você. É a palavra do Senhor. Aleluia. Quando as igrejas começarem a encher, o céu está sendo povoado. Aí eu faço uma conjuntura que a irmã pregou semana passada. Aí ele vem. E depois ele vai vir de novo. Só que com a gente. Como diz aqui, eu vou saltando pelos montes. E a gente vai estar com ele. Vai vender a rocha no meio. E nós vamos estar com ele. Aleluia. Em breve ele vem. Mas você tem a palavra. Você tem a chave que vai ligar o arrebatamento mais rápido. Não é isso? É a gente que tem a chave. Então, dois tipos de pessoas. Cornélio, andando na sua sinceridade, chamou a atenção de Deus. Pedro, porque orava, Deus usou Pedro. Mas Alex, Deus podia usar qualquer outra pessoa? Podia. Mas Deus queria usar Pedro. Se Deus soubesse que Pedro não iria ir adorar, Deus não ia usar Pedro. Porque Deus só usa quem tem propósito com ele. Aí você fala, é o apóstolo? É o profeta? É o evangelista? É o pastor? É o mestre? O propósito do Senhor tem que ter a todos quanto nosso Deus chamar. E você foi chamado para a salvação. Deus fez de você embaixador do reino, para entrar em outra nação famosa em nosso mundo. Tem um monte de requisitos, um monte de coisas a fazer, mas para entrar no céu é só uma palavrinha com duas letras: fé. É o que nos leva à entrada do céu. É isso que nos leva. É isso que levou Cornélio. É isso que me leva, vai me levar, é isso que vai levar você. Eu quero aqui concluir essa mensagem de hoje à noite. Faça as boas obras. Jesus falou assim para o pessoal: olha, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, de hortelã, mas desprezam a misericórdia e a justiça. Façam isso, mas não mintam essa. Façam as boas obras, mas não se esqueçam que é a fé que vai te salvar. Então vivam por aquilo que vocês não estão vendo. A Bíblia nos diz em Hebreus que Moisés vivia como se ele pudesse ver o invisível, meu irmão. E quando nós vivemos como quem pode ver o invisível, a gente não consegue enxergar essa câmera.
Eu estou olhando além daquela câmera. Então os obstáculos para mim não existem. Amém? Fecha teus olhos, por favor. Minha vida. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Grandioso é o Senhor. Deus, nesta noite, Pai, diante dessa palavra, quantos, Deus, começaram a ter bem, mas acabaram parando no meio do caminho. E até morreram, Senhor. Morreram não só espiritualmente, como morreram fisicamente, porque pararam no meio do caminho. Talvez muitos hoje à noite, Senhor, se encontram parados no caminho, Pai. Hoje estão pensando em parar, porque às vezes estão se vendo como se viu aqueles homens que Josué, os espias que Josué mandou ali em Canaã. Estão se sentindo como gafanhotos, quando não obstante, eles são príncipes e princesa. Mas o medo tem os paralisado. E nessa noite eu oro, Senhor, porque eles têm as palavras que podem transformar o mundo aí fora. Não é os governantes, não é os políticos que vai mudar o mundo, mas é a igreja que evangeliza, é a igreja que fala do Senhor. Somos nós que vamos transformar o mundo. Somos nós, Pai amado. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu sei que o diabo tem tentado nos parar de todas as formas, porque só nós temos as palavras que podem libertar pessoas das garras do inimigo. E nessa noite, Espírito Santo, toca cada vida aqui presente, porque todos eles têm a palavra. Porque é como diz a sua palavra, Pai amado, ali em 1 Coríntios 11, como Paulo fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então eles vão entregar algo que eles receberam, porque eles não podem entregar aquilo que eles não receberam. Antes o Senhor lhes deu o Espírito Santo, lhes deu a palavra primeiramente, para que eles também possam dar a este mundo. Oh Senhor, somos nós, Pai. É como o Senhor disse para os discípulos: o que tem sair dai vós de comer a multidão. A multidão estava faminta, mas não era o Senhor que a dava. O Senhor disse: dai vós de comer. É eu que tenho dado de comer à multidão. Porque os que comeram maná morreram, mas quem comer da tua carne não morrerá. É eu que tenho dado de comer. Mas havia um garoto, Pai amado, que tinha alguns pães e alguns peixes. Senhor, só precisa de um pouco cheio para que o Senhor faça um milagre. Para que o Senhor faça um milagre, para que nós sejamos alimentadores dessa nação. Por isso, Senhor, desperta em nosso coração salvo esse desejo, Pai amado, de alimentar vidas. Quantas vezes nos alimentamos da comida normal e depois vamos morrer, mas não conseguimos alimentar ninguém do espiritual. Porque a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E a nossa boca é a boca do Senhor para essa nação, meu Pai. Desperta-nos como igreja, Senhor. Que nós, Pai amado, sejamos sóbrios, vigilantes. Ó Senhor, existem aqueles que pararam no meio do caminho ainda, Senhor, que estão até mesmo tristes, Senhor, acreditando que não há mais saída. Mas há uma saída, Senhor. E diz a palavra, irmãos, a saída é Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Você está procurando uma saída? A saída é Jesus. Eu sou a porta. E a porta bate a porta. Em Apocalipse 3:20, a porta bate a porta do teu coração. Esse que estou a porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir essa porta do teu coração, eu vou entrar aí e vou mudar todas as
não pare em Arão, mas que você continue. Que você continue avante, igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, siga firme no propósito que Deus tem colocado no seu coração. Se você ler o livro de Juízes, capítulo 19, você vai ver uma das coisas mais horrendas e inescrupulosas que aconteceu em Israel, na vida de um levita. Porque ele mudou o caminho, mudou a direção. Irmãos, Jesus é a direção. Você vai ouvir muitas vozes para te fazer mudar de direção. Dá ouvido essa voz. Dá ouvido essa voz. A voz de João 14,6. O que foi pendurado aqui disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aleluia. Aleluia. Porque tem um outro caminho que parece direito, mas o fim é morte. E diz a palavra para nós não nos estribarmos em nosso caminho. Segue esse caminho. É doído, Alex? É doído. É só o que eu posso dizer. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo, galera. Eu venci. E se ele venceu, e você está nele, e as palavras dele estão em você, nós somos mais que vencedores. Agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Vamos amar. Glória a Deus. Graças a Deus, amém. Fiquem de pé, por favor. Amanhã, se o Senhor não levar a igreja, nós estaremos aqui. Temos um estudo de manhã. Estou terminando a teologia, mas ainda preciso falar sobre o pecado, que mesmo com arrependimento e busca, não alcançou misericórdia. É um assunto que eu vou tratar amanhã. E à noite estaremos aqui com uma palavra de edificação. Venham. Não troquem a mesa do Senhor por qualquer outro lugar, de forma alguma. O manjar de Deus é aqui. A mesa do Senhor para você é nesse lugar. Se não aconteceu o arrebatamento, a gente vai estar aqui. Se aconteceu, Alex tem a chave. Vocês podem ver que a igreja vai ser aberta. Soberano Deus, nós terminamos esse culto agora. Obrigado pela palavra que tem tocado em nossos corações. Obrigado pela tua unção sobre o teu servo. Obrigado pela palavra revelada do Espírito Santo aos corações aqui presentes. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado pela palavra da fé que ouvimos e pela transformação que temos no Senhor Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor sejam com todos, desde agora e para sempre. Avisando os irmãos que dia 24, pastor Sebastião Marques vai estar aqui. Depois da reunião em São Paulo, ele vai descer comigo e vai pregar aqui sábado e domingo. Não perca, ele tem a unção de Deus. Amém, gente? Ele é o meu pastor, o meu segundo pastor. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Mãe só.
Aleluia.